Fala turma, tudo bem? Thiago Moura aqui. Estamos começando mais um episódio do Agro é Bio e dessa vez não estamos na nossa casa em Ribeirão Preto. Estamos aqui no Agro Regenera Brasil, um eventaço super técnico do meu amigo Augusto Silva, da Libertas, né? E hoje nós temos um primeiro convidado que eu achei interessantíssimo a empresa dele, todo o conhecimento que ele tem, que é o Nicolas Klugger. Tudo bem, meu amigo? Prazer, Thiago. Tudo bem? Sim, e você? Bem também, graças a Deus. Bem, pessoal, o Nicolas, ele é cofundador da Implant. E, Nicolas, eu vou deixar você falar o que que a Implant faz hoje. Perfeito, Thiago. Então, a Implant hoje ela trabalha com uma tecnologia chamada intemperismo acelerado de rochas. Aham. Quer dizer, a gente identifica rochas e minerações que têm essas rochas. Né, eles produzem um pó de rocha, um Uhum. remineralizador. A gente leva esse remineralizador para o agricultor, onde ele aplica em campo. E lá, esse produto tem tanto um impacto na remoção de carbono, então vai impactar o clima de forma positiva, e também na saúde do solo, que vai permitir ao agricultor, né, de, por exemplo, né, reduzir os insumos convencionais, aumentar a saúde do solo, Produtividade, a saúde microbiota, biológica, etc. Então, tem um monte de de impactos que a gente variáveis, pode né, discutir. positivos, né? Né? Não, excelente. E uma curiosidade, gente, é o primeiro alemão piracicabano que eu conheci aqui. É o Sim. Nicolas, né, alemão? Né, Nicolas? Você é de Sim. parte da Alemanha que você é? Eu nasci em Düsseldorf e me mudei para o Brasil faz 5 anos agora que eu me mudei para cá, mas já tem uma histórica de De idas e Brasil, vidas, idas e assim, vindas. então, Legal. Ó, pessoal, vocês vão estranhar um pouco, eu nunca fico com um caderninho aqui, mas eu peguei, os assuntos são tão interessantes aqui, a gente tem pessoas como o Nicolas aqui, que com assuntos super técnicos, com bastante detalhes, e hoje aproveitei a agenda da Agro Regenera Brasil e a gente vai anotar aqui, tá, Nicolas? Então, vou anotar alguns insights seus aqui. perfeito. E assim, eu anotei algumas coisas, a gente estava conversando aqui, pessoal, e o Nicolas tem um grande conhecimento nessa parte de remineralizadores, né, o conhecido como pó de rocha, né? Certo. E a gente conversando aqui e a gente fala, tem gente que fala assim, eu nunca usei pó de rocha, não uso, não sei se funciona, e esquece que o calcário é pó de rocha, né? Correto, também é um pó de rocha. Também é um pó de rocha. Assim, nossa proposta é o que a gente propõe para nossos agricultores que os pós de rochas que a gente usa hoje, principalmente basalto, eles podem substituir a necessidade do calcário, Ah, tá? que legal. Mas em princípio sim, acho que enfrentando essa questão da polêmica, né? E Isso. algumas pessoas ainda têm um Um pé discurso atrás, né? muito assim pessimista, Aham. o cético, falando sobre o uso, a- enfim, o efeito, né, a relevância desses insumos para a agricultura, para o solo. E assim, dá para quebrar esse discurso muito rapidamente por dois motivos. Porque, primeiro, já usamos vários tipos de Uhum, pós de uhum. rochas, o fosfato natural, o calcário, e também por né, o intemperismo, assim, rochas deram início a todos os solos e toda a vida nesse planeta, né? Quer Sim. dizer, o É a processo origem, do né? intemperismo e a transformação de solo, de rocha em solo fértil, é, um, é o processo que levou a vida terrestre e até sustenta a vida também da vida marina, né? Então, é um assunto que a gente não precisa polemizar, né? Então, eu fiz questão de abrir dessa forma para que a gente precisa polemizar, é algo que já agrega e existem, aí obviamente, dentro desse conceito, né, de pó de rocha, existem cuidados que a gente tem que ter. E vamos Sim, começar pelo conceito. Qual que é o conceito de remineralizadores? perfeito. Então, tem uma fala assim que eu achei interessante. Todo remineralizador é um pó de rocha, mas Aham. não pode todo pó de rocha é um remineralizador, né? Show, show. Os remineralizadores, Eu eles vou foram anotar isso aí quando você vai explicando. os remineralizadores, essa norma foi criado para que, enfim, enquadrar as rochas silicáticas e, enfim, definir quais dessas rochas silicáticas estão adequados para uso na agricultura no Brasil, né? Enfim, tem uma normativa técnica hoje que vai olhar pelo tipo de rocha, né? Pela mineralogia, pela granulometria de um produto que sai de uma certa mineração e ela vai definir, isso então se encaixa dentro dessa normativa técnica, do que base a gente olha para a soma de bases, quanto de cálcio, magnésio, potássio está nessa rocha, né? Ela vai olhar, tem elementos potencialmente tóxicos nessa rocha, né?
E caso que não, né, e a granulometria do produto é certo, ou a mineradora consegue registrar, certificar esse produto no Ministério de Agricultura. Legal. E é importante, então, ressaltar que nem todo pó de rocha deve ser utilizado ou pode ser um remineralizador, né? Exatamente. Tem algumas rochas silicáticas, né, que são, por exemplo, muito alta em quartzo. Quartzo é a areia, basicamente, né? Exatamente. E eu não quero levar para o meu campo areia, né? Então, tem ali um limite de 20%, 25% de quartzo, né, nesses produtos. E, enfim, aí tem algumas salvaguardas, né, para assegurar que os produtos realmente são eficientes para o agricultor. E toda essa questão, por exemplo, a gente traz de fora, basicamente, a maior parte, né, esmagadora dos nossos fertilizantes. O Brasil hoje ele é dependente do exterior Certo. na questão de fertilizante, né, e tudo mais. No Brasil, hoje, a gente tem a fonte para utilizar isso como um braço principal da nossa nutrição? Sim, com certeza. Assim, a gente sabe que os solos que nós trabalhamos, por exemplo, né, esses que são os solos, por exemplo, arenosos, que a gente está focado nesse momento, eles se beneficiam extremamente com esse tipo de insumo, né? E o interessante é que assim, tem dois olhares. Um olhar é para o que tem dentro desse remineralizador, quais são, né, os nutrientes, os elementos, que já é interessante, mas talvez não tenha um teor tão elevado, obviamente não tem um teor tão elevado quanto nos solúveis. Porém, tem vários mecanismos desses produtos que deixam o uso dos insumos convencionais muito mais eficientes. Então, eu posso, mesmo não tendo, por exemplo, nitrogênio, não existe em nenhuma rocha. Tá? Não tem um mineral que contém nitrogênio no mundo. Mas, mesmo assim, aplicando um remineralizador que nem contém nitrogênio, ela deixa a planta, o solo, aproveitar melhor o nitrogênio aplicado. Entendi. Então, eu tenho um caminho a reduzir o nitrogênio convencional através de um produto que nem contém nitrogênio. Isso é um pouco contraintuitivo, mas, enfim, esses potenciais existem e eu certamente acredito que, até me referindo rapidinho lá no vídeo introdutório que a gente viu hoje sobre o Alessio Paulinelli, que conseguiu fazer do Brasil um país exportador de alimentos, eu acredito esse caminho que a gente começa agora com os remineralizadores, os bioinsumos, os inoculantes, os organominerais, vai fazer do Brasil, no final das contas, um exportador dessa inteligência e até mesmo desses tipos de fertilizante para o mundo. Eu acredito. E assim, a gente tem que ter... É complicado, né? É complexo ter isso, é igual medicina um pouco, né? É complexo você entender de tudo, né? Sim. Mas esse olhar, ainda mais que a gente está explorando agora, e o Brasil está sendo líder nisso, de explorar a fronteira biológica do solo, né? Ele está cada vez mais em alta e eu acho que isso aí vai ser um boom. Esse conceito, vamos falar da forma conceitual. O boom no mundo e o Brasil vai liderar isso, já lidera hoje. Porque remineralizador tem tudo a ver, e me corrija se eu estiver errado, mas é 100% dependente da atividade microbiota, correto? Sim, acho que tudo, no final das contas, depende da atividade microbiológica do solo. Mas, por exemplo, o sucesso, por exemplo, a gente passa das ações das bactérias, né? Produzindo ácidos que vão disponibilizar esses nutrientes para a planta, por exemplo. E o Brasil, sendo um país que usa 4 vezes mais bioinsumo do que o resto do mundo, e a gente com esse projeto que nem Implante, essa empresa igual a Implante, esse olhar 360 que nós estamos tendo para esse conceito traz possibilidade de redução de fertilizantes, né? E aí diminui a nossa dependência mercadológica, né? Total. E atrelado a ganho de produtividade e tudo mais. E ainda a remoção de carbono, né? Isso, aí... A proposta, às vezes, quando a gente começa a se aprofundar, a proposta quase parece bom demais, né? Quase verdade, né? Tantos benefícios que a gente consegue acessar, né? E acho que é isso que você falou. Os remineralizadores, o manejo biológico, os bioinsumos, eles estão se potencializando vice-versa. É um conjunto que eu tenho toda a certeza, né? Assim, é bastante polêmica, de novo, em volta de quanto que a gente consegue substituir, reduzir NPKs convencionais, mas mesmo se a gente não conseguir substituir 100%, eu vejo um potencial de redução drástico, assim, enorme. Enorme, usando essas tecnologias mais
baseados na natureza, né? E esse conceito, eu sei que existem até pessoas muito céticas no agro, né? O agro é um mercado bem conservador quando a gente compara com outros. Mas, até pela questão, eu vejo pela essa escala de bem-insumos, esse olhar conceitual que eu gosto de trazer, é a questão assim, ó, tudo, substituição ou não. Mas aí eu acho que a gente sempre tem que começar, vai substituir em algumas áreas, é igual biológico. Você pega um fungo, então, uma fotogênica que é usada há muitos anos, tem áreas que você consegue substituir um manejo pelo fungo. Mas são áreas muito específicas, com um microclima muito específico, com um tipo de solo muito específico. Isso pode acontecer. Sim. Mas, no geral, a gente tem ferramentas que a gente deve usar. Então, no controle de pragas, a gente tem ferramentas químicas, biológicas. No manejo de solo, a gente está falando aqui dos fertilizantes tradicionais e dos remineralizadores, né? E que a gente deve usar também. E eu acho que a substituição, no geral, ela acaba não ocorrendo tanto, no 100%, porque são ferramentas que a gente deve usar, né Nicolas? Cara, me fala hoje, como que funciona a dinâmica do negócio, e depois a gente entra nessa questão de carbono, que eu achei sensacional e para mim é super diferente. Maravilha. Então, eu acho que a gente hoje tem uma proposta bem diferente do comum no mercado, porque a gente basicamente doa um produto para o agricultor, tá? Hoje quem gosta de bonificação, se tem uma pessoa que gosta de bonificação, é o produtor. A gente doa um produto para o agricultor. O agricultor também tem um investimento, né? Vou deixar isso transparente, mas acho que a nossa proposta é bem fora do comum, né? Porque, assim, hoje nós trabalhamos da seguinte forma: nós identificamos, então, mineradoras que têm certificado, têm um produto de qualidade, principalmente de basalto. A gente vai adquirir, né, fazer contratos de grande porte com essas mineradoras, assegurar, então, um volume significativo para os agricultores ao redor dessa mineradora. Tá? Então, identifica os agricultores com os tipos de solos, os cultivos certos, né? Hoje trabalhamos principalmente soja, rotação de soja, pastos, citros e também cana. E aí a gente basicamente doa 20 toneladas por hectare para o agricultor. O agricultor tem a obrigação de aplicar e transportar essas 20 toneladas por hectare. Tá? A Implanet vai fazer todo o monitoramento dessa área, de solo principalmente, mas também de lixiviado, água, né? E também da planta. Vai fazer esse monitoramento do solo de forma gratuita no início do projeto, vai providenciar essas informações também para o agricultor. E aí a gente gera, então, bastante benefício agronômico para o agricultor, substituição do calcário, por exemplo, aumento da produtividade, né? Um potencial de reduzir os convencionais, tanto fertilizantes quanto defensivos. E aí, no final das contas, nós geramos um crédito de carbono na base dessa atividade. Nesse modelo atual, o crédito de carbono é nosso, né? Porém, tem outras assim, oportunidades de configurar esse negócio, né? Que basicamente vão funcionar da forma quando mais o agricultor contribui ao custo do produto, do remineralizador, mas ele também vai poder acessar esse benefício do carbono. Mas esse modelo de doação é nosso pontapé para entrar, abrir um mercado. E aí, claro que acho que tem muitas mais combinações e possibilidades ali no futuro, mas esse é o jeito que a gente trabalha hoje. E aí hoje, por exemplo, vocês quando fazem uma parceria com um produtor, vocês estipulam um tempo fechado, é isso, de parceria, até para gerar esse crédito. Qual que seria esse tempo médio? Hoje nós fazemos contratos de 5 anos. 5 anos. Normalmente, né? E nesse contrato a gente contempla a aplicação inicial, né? Porém, com a visão, né? Com o acordo com o agricultor, vamos analisar o seu solo, vamos ver qual eficiente é o produto na remoção de carbono, né? E com a visão também de realizar reaplicações o quanto antes, né? Quando cabe, quando faz sentido para o agricultor e Planet. E aí, então, entrar nessa produção de carbono. A nossa visão para o futuro é que o agricultor tenha mais um cultivo ali rodando em paralelo. Ele produza carbono. Produza carbono, exatamente. Tá. E aí esse carbono, como que é feito o cálculo desse carbono hoje, na base? Perfeito. Então, acho que primeiro eu queria diferenciar os tipos de carbono que hoje a gente pode ter na agricultura, né? Acho que o carbono comum que a gente está ciente é o carbono orgânico. Sim. Tanto no solo, né? Quanto também para cima, né? Uma floresta, agrofloresta, etc. Esse é o carbono que mais temos conhecimento, estamos falando sobre. O carbono que a gente está quantificando é uma via de carbono totalmente diferente, tá? É uma via geológica de sequestro de carbono. Como acontece esse sequestro de carbono? A rocha, o remineralizador,
a água e o CO2, eles reagem, tá? E nessa reação, né, acontece o intemperismo, que leva a duas coisas: liberação de nutrientes, formação de novo solo e também uma produção de bicarbonatos no lixiviado do solo, tá? É na fase líquida do solo. Se vocês têm uma garrafa de água, por exemplo, olhem o rótulo ali que tem uma indicação de bicarbonato, né? E essas moléculas estão sendo produzidas como subproduto, basicamente, dessa reação. E o remerizador é um catalisador para essa reação acontecer, tá? E, enfim, a gente quantifica isso, exatamente isso, a formação, a produção desses bicarbonatos no solo do agricultor, que é tanto a análise de solo, quanto as águas do solo, quanto também entender quanto que a planta roubou desse remerizador, desse potencial de sequestro de carbono. E nesse conjunto a gente calcula, então, a remoção de carbono, né? E o especial, talvez, desse carbono é o seguinte, que uma vez que isso aconteceu, essa reação, ela é quase impossível de ser revertido, tá? Então, é um carbono, uma vez ocorrido, esse bicarbonato está no lixiviado do solo, está sendo transportado pelos rios até os oceanos, e o estoque dele está estimado com pelo menos 10 mil anos. Nossa. Então, é uma permanência muito além dos carbonos orgânicos, tanto do solo quanto da superfície, né? Tá. Ô, Nicolas, e é muito diferente, né? E hoje existem certificadoras disso? Existem, é. Hoje, assim, o especial, a grande conquista da Implanet e por mim também do Brasil, é que nós, como única empresa e único país do mundo, existe um crédito certificado e auditado do intemperismo acelerado de rochas. E essa foi criado pela Implanet, pela comunidade científica brasileira, tá? Pelo grande trabalho que foi feito já antes da existência da Implanet, né? Isso tem tudo um histórico tem um histórico e uma estudado, comunidade né? bem forte aqui no Brasil que fez isso possível, né? Legal. E, cara, isso é uma exigência global hoje, né? A questão de crédito de carbono. E, bom, o que você vê do mercado, você como CEO da Implanet hoje, o que você está pleiteando ali, vamos pôr a médio prazo hoje no mercado de carbono aqui, visando o Brasil? Eu sou muito otimista, porque primeiro o Brasil é o primeiro país que, enfim, tem regulado o mercado. Isso outros países já fizeram, mas eles têm regulado o mercado de uma forma que logo do início vão entrar tecnologias como o intemperismo acelerado para poder fornecer ao mercado regulado. Quer dizer, a gente vai daqui a 4 anos, vai demorar um pouco, ter uma demanda regulada do mercado, do governo. Sim. Para esses tipos de tecnologias. Então, isso já me deixa bastante otimista. Tipo, vai funcionar uma dinâmica parecida com a Bolsa de Valores, por exemplo, ou não? E, basicamente, Assim, a facilidade. quem emite muito, quais setores da indústria emitem muito, eles têm obrigação de comprar, então, compensações, ou investir, então, nesse tipo de tecnologia, né? Para equilibrar, compensar as emissões. E, por outra parte, a gente tem claramente uma demanda global crescente, né? Claro que tem algumas ondas ali por questões geopolíticas internacionais, mas em princípio a demanda está crescendo e a gente tem um fornecimento muito abaixo daquilo que a demanda quer, né? Quer dizer, isso também é muito interessante. E no caso do intemperismo acelerado de rochas, eu até diria que isso já faz muito sempre por questões agronômicas, pela soberania do Brasil, por crescimento econômico do Brasil, etc. Então, eu acho que isso já vai crescer até um certo ponto naturalmente. Né? Agora, a escala que a gente quer criar para impactar o clima é uma outra história. É realmente, olhando para a política pública hoje no Brasil, o Plano Nacional de Fertilizantes, que também foi mencionado, do Cruciol, essa meta a gente quer superar vezes 10 a 20 para conseguir entregar nas expectativas, no patamar ali, no nível climático, né? E você acha que essa onda de biológicos, né, trazendo mais para o lado que eu atuo aqui, Nicolas, tem ajudado bastante isso? Ou você fala assim, Thiago, é um natural mesmo, é normal? E como que a gente poderia, dos bioinsumos também complementando,
acelerar isso. Porque tem tudo a ver, cara. A gente aplica mix de bacilos hoje Uhum. e é solubilizador de fósforo, né? Solubilizador de potássio que a gente estava falando. O Certo. que você vê a junção desse... Porque eu vejo que o pessoal não vai muito por essa pegada. A gente vai mais pela questão do agente, o que a gente faz no solo. Mas tem essa pegada que é a demanda, como a gente já falou aqui algumas vezes, global, né? Sim. O que você vê que a gente consegue encaixar mais isso hoje? Você fala com combinação de todas essas Combinação, tecnologias. ação, movimentação Uhum, de uhum. mercado ou até técnica. Assim, a gente preza muito pela comunidade, né? Uhum. Acho que criar uma comunidade que junta todos esses atores, bem como está sendo feito aqui agora no Sim, evento, né? é. Da AgroLibertas. Acho que é bem isso, juntar esses diferentes pontos, bioinsumos, a parte mineral, o mundo do carbono, etc., para alavancar tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que criar. Então, é muito a ver com educação ainda. Eu sinto, por Uhum. exemplo, o que falta no mundo dos remineralizadores, o ato do interempresismo acelerado, são profissionais que realmente estão capacitados nessa Sim. área, que realmente têm conhecimento. Como eu uso esse insumo dentro de um contexto agrícola qualquer? Uhum. Como eu combino ele com um bioinsumo, né? Uhum. O que eu faço com tal composto nesse caso, etc. Então, questões bem técnicas, né? Acho que essa parte é muito importante de criar então a comunidade, capacitar essa comunidade e, enfim, sempre alavancar a pesquisa. Acho que isso aí tem que também ter muito investimento ainda na pesquisa, porque a gente já sabe muita coisa. Acho que a gente já não está indo mais assim no escuro Sim, já necessariamente, tem né? Ó, a norte, né? lista de bactérias solubilizantes ali de fósforo. Olha só que Gigante. conhecimento, É, né? de potássio, que é De nova, potássio, né? é. Muito grande Ah, isso. enfim, que conhecimento, né? Que a gente tá acumulando. Agora acho que é realmente assegurar que a gente se junta à comunidade, troca constante, cria até mesmo novos cursos, né? Novas linhas de estudos nas faculdades, né? Acho que isso tudo é um trabalho que tem que Mais a ser questão de feito. informação técnica mesmo. Informação técnica, capacitação e pesquisa constante, né? Acho que Tá. com pesquisa constante sempre é embasar tudo em dados, em pesquisa e capacitar a galera técnica e também o agricultor, né? E a Excelente. mineração também, no nosso caso, né? É. Excelente, Nicolas. Nicolas, cara, excelente conhecer. Conta comigo. Eu acho que a gente tem algumas coisas pra gente fazer ali na ponta, ali nas usinas, que a gente tanto acho que seria bom pra nós e seria bom para as usinas ali e fazendas, né? Pensando em cana-de-açúcar. Eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia já fazer pra já. Depois a gente conversa. E deixa uma mensagem aí pro pessoal do AgriBio aí sobre cara, sua empresa, seu movimento, sobre você. O que você quiser falar, fica à vontade. Perfeito. Então eu diria que venha conhecer o Intemperismo Acelerado de Rochas, né? Venha conhecer as remineralizadoras e também a InPlanet, né? Temos uma página com bastante informações, temos Instagram, LinkedIn, que sempre a gente abastece com novidades e informações. E é isso, se junta à comunidade, a esse novo movimento da agricultura regenerativa que, para mim, vai ter um potencial transformador gigantesco e enorme em termos de, enfim, saúde do solo, saúde das pessoas, né? Impacto climático, resiliência, né? Crescimento econômico e assim adiante. Então, venha conhecer a Implanet, Remuneradores e o Intemperismo Acelerado de Rochas. Show. Pessoal, é isso. É a força do agro brasileiro, não só no Brasil, né, no mundo. E estamos encerrando mais um episódio do AgriBio. Muito feliz aí de conhecer mais essa linha aí que está avançando. Esse mercado de crédito de carbono, né, como eu já falei, é uma demanda latente hoje e a gente tem capacidade de liderar isso por muitos anos. Tem muita coisa no Brasil que nós precisamos explorar e não perder tempo ali, a gente discutindo entre nós também, né, por vários outros contextos. Obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal. Forte abraço. Obrigado.